meditar nesta noite na palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta antes, né? Já foi soltada aqui várias, né, palavras que vai estar no contexto da pregação. E aquela pergunta que um bom presbiteriano sabe, né, desde a sua infância, e quando se converte, mesmo adulto, né, chega na classe de catecúmenos e aprende. Qual é o fim principal do homem? Vamos todos responder? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para sempre. Guarde isso na sua mente, tá? Que no final da mensagem eu vou ler um texto aqui para nós a respeito dessa primeira pergunta. Convido a você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, não a nós, mas a Ti seja dado a honra, a glória e o louvor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque na história do Teu povo, na história da Tua igreja, ó Deus, o Senhor tem levantado homens comprometidos com o Senhor. O Senhor tem levantado, Deus, liderança, que ama o Senhor, que quer fazer a Tua vontade e fazer tudo para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, nesta noite, fala conosco, manifesta o Teu poder pela Tua palavra. Eu Te peço, Pai, em Cristo Jesus, que Ele cresça e que eu desapareça, que a cruz de Cristo, ó Deus, seja o ponto alto da mensagem que será ministrada nesta noite, Pai. Somente a Jesus, somente a Ti seja a glória. Em Cristo Jesus, nós Te oramos. Amém. Irmãos, concluindo o mês da reforma, com certeza os irmãos tiveram sermões aqui, programado no Sola Fide, no Sola Gratia, no Solus Christo, no Sola Escritura. E hoje nós teremos Soli Deo Glória. Nossa, pastor, que palavra um pouco difícil até de pronunciar, principalmente para o nordestino. Mas é isso mesmo, é porque é em latim. E os irmãos lembram que a igreja teve um momento em que o seu culto era em latim, o que nós chamamos, né, de acordo com a igreja romana, a missa toda em latim. E os 5 solas não pode ser diferente, porque quem está pronunciando, quem está trazendo a memória são pessoas que estudaram justamente o latim para compreender um pouco das escrituras sagradas. Mas com a reforma protestante, atentaram para que o principal era chegar na palavra original, o mais próximo possível, tanto no Antigo Testamento hebraico como no Novo, o grego. E aí nós temos o Soli Deo Glória. E quando nós olhamos, irmãos, para esse momento, o aniversário de 16 anos da SAF, o aniversário da Igreja Presbiteriana aqui no Parque Iguaçu, a gente diz, a Deus somente a glória.
a Deus somente a glória. E nesse sentido, irmãos, quero convidar você para olhar para o texto aí, nós vamos meditar em cada versículo o que Paulo quer trazer para nós quando ele chega nesse ápice do capítulo 11. Ele vem delineando toda a sua teologia bíblica, ele vem mostrando que todos os seres humanos estão perdidos, estão em desgraça, estão mortos nos delitos e pecados. E Deus olha para a humanidade com graça, com misericórdia. E Deus resolve salvar alguns dessa raça da humanidade. Paulo vai dizer, logo no primeiro capítulo aos Romanos, que todos tiveram ciência de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, nós fazemos a seguinte pergunta, e bem simples: quem criou esse mundo? Quem criou esse sol que nos aquece em algumas partes do ano aqui em nossa Curitiba? Quem criou as estrelas que quando não tem nuvem a gente consegue vê-la? Quem criou o ar que nós respiramos? E a pergunta é tão simples, mas tão difícil de ser encontrada. Para quem vive pela fé, diz assim: quem criou foi Deus. Foi Deus. Mas para quem não conhece Deus, pode até dizer assim: não sei. Talvez uma explosão, o Big Bang. Talvez fruto do acaso. Igual um caminhão cheio de trigo, de ovos, de leite, e caiu e de repente formou esse mundo tão imenso, tão cheio de sabedoria, cada parte da criação. Paulo diz assim: conheceram a Deus, mas não o glorificaram. E Deus os entregou às suas paixões infames. Estão mortos em seus delitos e pecados. Mas nós temos um outro grupo, não é? Porque se essa carta está sendo endereçada aos romanos, tem uma necessidade de ser, porque naquele momento em que a igreja de Roma tinha crescido vastamente, a quantidade de gentios era maiores do que judeus. E eles se regozijavam, né? E às vezes, né? Talvez faziam bullying com os judeus. E pode ser. Vocês não quiseram Jesus, né? Nós queremos. E Paulo traz capítulo 1 nessa questão. Depois Paulo vem trazendo para os judeus: vocês conhecem a lei. Vocês sabem que a lei foi nos dada por meio do profeta de Deus, por Moisés. Mas quando vocês não fazem o que está de acordo com essa lei, vocês estão tropeçando nela. E por sua vez, caíram. Porque quem tropeça, cai. E nesse sentido, Paulo vem mostrando, e quando chega no capítulo 5, ele diz assim: nós somos justificados. Nós somos justificados pela fé. Porque lá no capítulo 1 diz, 1, 16 e 17 da Reforma Protestante: o justo viverá por fé. E o autor aos Hebreus vai dizer ali, no capítulo 11, na galeria da fé: sem fé é impossível agradar a Deus. Depois Paulo vai chegar naquele momento que todos nós adoramos e gostamos, né? Sobre a eleição. Nossa, que maravilha. E dando aulas aos nossos irmãos ali em Rio Negro,
fazendo a classe de catecúmenos, quando a gente diz assim: você não é salvo porque você faz alguma coisa para Deus. Você é salvo porque Deus fez algo por você. Que você vai ter toda a eternidade e nunca descobrirá o tamanho do amor e da grandeza de Deus. E você vê os olhinhos brilhando e diz assim: meu Deus, eu estava perdido e fui achado. Igual o filho pródigo. Mas, chegando aqui no capítulo 11, justamente no versículo 33, Paulo faz aqui que nós chamamos de doxologia. E nós sabemos que doxologia significa hino. É um hino que ele está querendo exaltar ao Senhor. Porque quando ele olha para a obra da criação, das mãos de Deus, olha para a humanidade caída, olha para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, para os seus patrícios, que está perdido também, diz assim: por causa da eleição, ele vai justamente dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, como do conhecimento de Deus. Quem, irmãos? Quem conheceu? Quem se aprofundou ao ponto de extrair o máximo e dizer assim: eu agora entendo Deus? Não há condições, irmãos. Não há condições. E note que essa adoração, esse culto aqui, começa sem uma interpelação. Quem é da parte jurídica vai saber disto. Se você deve a alguém, logo você precisa pagar. Porque se você não pagar, vai vir a multa. E vai vir os danos. E todas as condições necessárias, porque você não pagou. E ele começa dessa forma, dizendo assim: não tem interpelação. Não tem dívida aqui para Deus. Não existe dívida. Paulo tem em mente que aqui o dom da vida é concedida pelo Pai. E é concedido de graça. Por isso que é somente pela graça. É que ele desprende para nós. Ele concede a nós. Então, irmãos, não depende do homem, mas sim de Deus. E Paulo, no capítulo 10, 2, diz: pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O Senhor é rico. E o Senhor está querendo mostrar, no tempo presente e no tempo futuro, na eternidade, a grandeza da sua riqueza. Onde ele vai ver cada um dos irmãos aqui presente lá, o qual nós já estamos adorando ao Senhor. Tanto da sabedoria de Deus. Quem conhece a sabedoria de Deus? Quanto ao seu agir por meio de todas as coisas. Inclusive, irmãos, das coisas mais ruins que podem nos acometer. Dá para entender? Dá para entender quando uma mulher perde o seu filho amado e chora e lamenta, e mesmo assim é para a glória de Deus? E aí nós temos uma teologia furada, a teologia aberta, que diz que Deus não sabia que essa criança ia morrer. E aí nós perguntamos: aonde você encontrou isso nas Sagradas Escrituras? Porque se você ler o Salmo 139, vai dizer que tudo que está escrito ao meu respeito, ao seu respeito, está lá na eternidade, antes de eu, da minha pessoa, e você existir. E ele não conhece? Ele não sabe que a criancinha morreria?
Conhece sim. Não só isso. Pedro diz que Deus delimitou o tempo do nosso tabernáculo. O tempo em que nós estamos aqui está determinado por Deus. Não aumentará nem um minuto, mas também não faltará um minuto. Tudo perfeito, como Ele projetou para cada um de nós. Na história da humanidade, Ele não somente se manifestou por meio da sua criação, como também de várias maneiras. O autor aos Hebreus vai dizer isso no primeiro capítulo. O Senhor se manifestou aos nossos pais de várias maneiras. Por sonhos, por revelações, por aparições. Mas nesses últimos dias, Ele se apresentou a nós em pessoa, em carne, em osso. Algo que os gregos não conseguem entender. Como é que pode um Deus tão santo habitar no meio do homem, da carne, que é pecaminosa? É loucura para os gregos, mas é sabedoria de Deus para todos aqueles que amam a Deus. Notemos também, irmãos, que foi por meio de sua palavra que Deus nos deu conhecimento e ciência. Como é que você sabe que Deus existe? Olha-se para a natureza, percebe que há um Criador, mas não sabe como Ele pensa, não sabe o que Ele requer de você, não sabe o que você precisa fazer por amor a Ele. E aí nós temos a Escritura Sagrada. E eu gosto sempre de dizer que o Salmo 19 mostra duas Escrituras. A Escritura da natureza, onde está mostrando a beleza de Deus. E a Escritura Sagrada escrita, que ela é especial e está mostrando para nós quem é Deus. E além do mais, irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz isso em Romanos 8, 28. E ainda que a sabedoria de Deus estivesse escondida no período do Antigo Testamento, a sabedoria de Deus se manifestou em Cristo, na cruz, como um cenáculo, como um palco, como um teatro, para toda a humanidade. Não há quem possa escapar, irmãos, da beleza, da majestade, da história, da salvação. Porque nós temos o antes de Cristo. E nós temos o depois de Cristo. Mas também Paulo enaltece ao Senhor, falando como do conhecimento de Deus, um conhecimento vasto, infinito e ilimitado. Quem poderia dizer quantas árvores tem aqui em Curitiba? Deus sabe. Deus conhece cada uma delas. Quantas estrelas? Quem sabe contar? Quem pode contar? O conhecimento de Deus é amplo. É tão amplo que até mesmo Ele sabe quando um cabelo de nossa cabeça cai. Principalmente as amadas irmãs, né, quando vai pentear e vê aquele chumaço de cabelo, né, na pia ou no chão, diz, meu Deus, estou ficando careca. E olha, está lá, perfeito. Aquele saiu para dar espaço para um novo. Ele conhece, exaustivamente. Não só isso, irmãos. Porque Paulo vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. A imagem de Jesus Cristo. O Senhor salvou, o Senhor conheceu, o Senhor chamou. E nós não sabemos, irmãos, não compreendemos quanto ao pensamento de Deus e o caminho de Deus. O profeta Isaías vai dizer isso
em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós não sabemos. E é aqui, irmãos, que Paulo chega a essa conclusão, por isso que ele louva a Deus. Eu não entendo o caminho de Deus, eu não conheço quão grande é a sua sabedoria. Eu não conheço, mas eu percebo que Deus elegeu, que Deus chamou, que Deus salvou na história da humanidade. E também, irmãos, o nosso Deus satisfaz a nossa fé. Quem aqui não é satisfeito em Deus pela fé? Mas, como diz o comentarista, ele se manifesta como aquele que é luz por dentro e por fora. Você fala aqui, Deus é luz, e quem não ama seu irmão está nas trevas. Ele é luz por dentro e por fora. O mesmo não satisfaz a nossa teoria, o mesmo não satisfaz a teoria da fé. Ele é o Deus revelado, mas ele é o Deus abscôndito. Ele é o Deus que se revela, mas é o Deus que se esconde. O Salmo Isaías 45:15 diz: o Deus de Israel que salva o seu povo é o Deus que se esconde das pessoas. E nós temos visto isso, irmãos, na nossa geração. Quando você fala de Deus, alguém diz assim: quem é Deus? E bem arrogante, né? Alguém já disse que uma vez foi pregar para alguém de um vasto conhecimento intelectual, quando falou de Deus, ele disse assim: me prove que Deus existe. E ele ficou pensando e disse assim: me prove também que ele não existe. Aquele que era intelectual pede prova da existência de Deus. Aquele que crê em Deus pede a ele prova que Deus não existe. Não há. Sem a vontade dele, irmãos, Deus não se revela para ninguém. Mas pela vontade dele, a quem ele quer se revelar, ele se revela no tempo determinado por ele. Ele se revela quando quer, aonde quer. E aí nós partimos para 3 perguntas que o apóstolo Paulo faz. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta, irmãos, que não tem resposta. E a resposta é negativa. E é uma palavra bem grande. Não mais grande do que Deus. Mas a palavra é ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor e ninguém conhecerá. Nem nesta vida, nem há trilhões e trilhões e trilhões de anos-luz na eternidade. Jamais alguém conhecerá a mente do Senhor. É pouco, mas é interessante. Ele conhece a minha e a sua. Conhece o que nós estamos pensando agora. Ele conhece o que nós vamos pensar daqui a meia hora. Ele nos conhece. Conversando com um irmão lá em Rio Negro, diz assim: pastor, tem coisa que eu não consigo casar o raciocínio, a razão, com aquilo que está na Escritura Sagrada, com a fé. Diz: parabéns.
Se você conseguisse, você seria um herói. Não consegue. Aonde a sua razão chega e não tem mais resposta, é aí onde Deus se mostra para você que é pela fé. Não temos como entender um Deus que se manifesta e se revela para nós em 3 pessoas. É pela fé que nós cremos. É pela fé que nós aceitamos. Me lembro na minha caminhada cristã, logo um bebezinho na fé ali, na Paraíba, quando um seminarista disse assim: Deus, a gente não entende, a gente aceita. Não quero entender, irmãos. Inclusive há uma história que diz que um homem muito inteligente, um filósofo, ele estava na beira da praia, e ele andava na beira da praia e perguntava: onde é que está Deus? Cadê Deus? Ele existe? E para surpresa sua, um dia, ele está olhando e tem uma criancinha brincando na beira da praia, com um baldinho, juntando água e indo para um buraco que ele tinha cavado na areia e jogando aquele baldinho de água dentro daquele buraquinho da areia que ele mesmo tinha feito. E aquele senhor não hesitou em perguntar. Diz assim: ô criança, o que é que você está fazendo? Não, estou enchendo aqui esse buraquinho aqui com água da praia. Aí ele olha para a criança e diz assim: você não acha que você está ficando louco? Querendo encher esse buraco aqui de areia? Você não percebe que cada vez que você coloca água, desaparece de mundo abaixo? E a criança diz: quem está ficando louco não sou eu. Quem está ficando louco é você, perguntando quem é Deus, onde ele está, para se mostrar para ti. É pela fé, irmãos. Somente a Ele a glória. E Paulo vai mais adiante e diz: quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? E nós sabemos, irmãos, dentro de uma igreja nós temos conselho. Quem é o conselho? O pastor e os presbíteros. Que vão o quê? Planejar juntos, sonhar juntos, o que Deus colocou no coração do pastor para caminhar. Como eu transitei nos dois, né? Fui presbítero e hoje estou como pastor, conheço a mente dos dois lados. E pasmem, às vezes tem presbítero que não deveria ser presbítero. Nem porque ele, não é porque ele não tinha poder para isso, é porque ele não tem o chamado para isso. Da mesma forma o diácono. Tem diácono e não poderia ser diácono. Porque o chamado de Deus para ele era para ser presbítero e não diácono. Ou ao inverso. E nós temos um caso aqui assim. Nós temos um presbítero que passou por eleição a ser diácono, nosso amado irmão Sérgio. Está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Os irmãos percebem? E às vezes nós nos enganamos, irmãos. Mesmo olhando e diz assim, como igreja, nós queremos que o irmão X seja presbítero. Mas por quê? Você percebe nele o chamado? Não. Mas por que você vai eleger ele? Porque eu gosto dele, ele é tão bom comigo. O caminho está errado, irmãos. A Bíblia diz que a escolha é por fé, é em oração, e não é por politicagem de maneira alguma. É exemplo de vida, onde passa pelo escrutínio da igreja, apresenta o candidato para ele passar pelo conselho, e o conselho vai examinar se ele tem o chamado para tal ofício. Da mesma forma, para ser pastor. Mas o conselho, irmãos, não é somente na igreja. Os irmãos sabem que dentro de uma empresa tem o quê? Conselho. Dentro de uma escola tem o quê? Conselho.
Você pergunta para o presidente do nosso país, ele tem um corpo de conselho para o aconselhar. Mas a pergunta que Paulo faz aqui é: quem foi o conselheiro de Deus? Nosso irmão presbítero Jonas estava lá? O presbítero Eurípides estava lá? Reverendo Orlando? Nenhum de nós, irmãos. Deus não precisa de conselheiro, porque Ele é o próprio conselho. E você vai ver aos Efésios, Paulo diz assim: Ele nos escolheu conforme o conselho de sua vontade. Quem é o conselheiro de Deus? E essa pergunta está lá no livro de Jó também. Quem é o conselheiro de Deus? A resposta é: ninguém. Ninguém mesmo. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? E agora, irmãos, é algo que mexe conosco. O que foi que você deu a Deus para Deus te devolver? Porque quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, nós temos aí a teologia do triunfalismo, a teologia do dar e receber, a teologia da troca. Alguns que se diz, né, cristãos, diz assim: eu coloquei o pé no busto de Deus e disse assim: ou o Senhor me dá, ou o Senhor não será meu Deus. Como se Deus precisasse dele. Como se ele fosse, né, nós como crianças, né, costumávamos dizer, né, a última bolachinha, né, do pacote. Não. Nada que nós fazemos, irmãos, nada mesmo, Deus vai nos dar em troca, porque fizemos. Então, quem primeiro deu a ele? Paulo percebe aqui os judeus, a sua liderança religiosa, querendo fazer algo para ser salvo por meio da lei. Mas a lei não aponta para a salvação pelas obras. A lei aponta para Cristo, e esse crucificado, e esse exaltado, conhecido no meio dos homens, conhecido pelos anjos, e engrandecido na eternidade e na glória. Quem, pois, deu a ele para que receba de volta aquilo, por aquilo que fez? Assim como Paulo, nesses 2 versículos e meio, concluiu que a mente humana é limitada diante do seu Criador, assim como ele, devemos ter o mesmo sentimento e chegar à conclusão que nós estamos aqui para louvar e engrandecer a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Por isso que Paulo começa esse cântico dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicável ou inescrutável são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Porque o que o Senhor fez não tem troca. O que Deus fez por mim e por você, irmãos, Ele fez sem pedir nada em troca. Fuja de qualquer ideia de que alguém diz assim: Jesus morreu na cruz, mas você tem que fazer alguma coisa por Ele. Fuja. Isso é legalismo. Mas, quer fazer alguma coisa para Deus? Faça por amor. Não para quê, não pelo quê, mas pelo que Ele já fez por mim e por você.
Lembra lá do Simão Pedro? Do Simão que estava leproso? Convida Jesus para um banquete depois da sua cura. Convida os amigos de Jesus, os discípulos. E uma mulher por trás de Jesus quebra lá a sua preciosidade, coloca perfume sobre a cabeça de Jesus, chora aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E aquele homem que foi perdoado também, que foi curado, diz assim: antes era leproso, agora é juiz. Se esse homem soubesse que essa mulher que está por trás dele fazendo isto, se ele fosse profeta, ele saberia quem é ela e estava julgando Jesus. E Jesus, que conhece a nossa mente, diz assim: o que é que te parece, irmão? Alguém devia apenas 5.000 reais e outro devia 100 milhões de reais. Mas o Senhor perdoou os dois. Quem é que mais será grato ao Senhor? A esse que o perdoou. Simão é lógico, né? Aquele a quem foi mais perdoado. E aí Jesus diz assim: pois é, que interessante, você conseguiu compreender isso. Cheguei na tua casa e tu não fizeste o mesmo que essa mulher está fazendo. Não percebe que o cristianismo é por fé, por graça, pelo amor de Deus, pelas Escrituras, por meio de Cristo, e somente a Ele a glória, somente a Ele a glória. Voltando, irmãos, para a primeira fala minha aqui, quanto à primeira pergunta do catecismo, o breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Comentarista desse breve catecismo, ele vai dizer assim: qual é o sentido da palavra fim nesta pergunta? E é interessante que ele vai dizer assim, a palavra significa propósito, intenção. Nota-se que a palavra fim é qualificada pela palavra principal. Vê-se, pois, que o homem terá outros propósitos nesta vida, mas seu propósito mais importante deverá ser glorificar a Deus. Isso está de conformidade com o propósito para o qual o homem foi criado. É quando estamos alienados de Deus que temos em vista a finalidade ou propósitos errados. Qual é o sentido da palavra glorificar? Nesta pergunta, Calvino nos diz que a glória de Deus é quando sabemos que o que Ele é, em seu sentido bíblico, é estar lutando para salientar uma coisa divina. Nós o glorificamos quando não buscamos nossa própria glória, e sim buscamos a Ele primeiro em todas as coisas. Como podemos glorificar a Deus? Agostinho diz: tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus. O nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em ti. Glorificamos a Deus, crendo nele, confessando-o diante dos homens, louvando-o, defendendo sua verdade, mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, adorando-o. Qual é a regra? Qual a regra que nos devemos lembrar com respeito a glorificar a Deus? Devemos nos lembrar que todo cristão é chamado por Deus a uma vida de serviço. Glorificamos a Deus quando usamos para Ele as capacidades que Ele nos deu. Embora devamos nos lembrar que nosso serviço deve vir do coração e não ser feito simplesmente como obrigação. E nem tampouco, para quando terminar, principalmente o pregador, chegar no espelho e dizer assim:
grandioso és tu. Não. Grandioso é o Senhor. Por que a expressão glorificá-lo está colocado antes de gozá-lo na resposta? Está colocada antes porque é preciso primeiro glorificá-lo para depois gozá-lo. Se o gozar de sua companhia viesse primeiro, você correria o risco de supor que Deus existe para o homem, em lugar de os homens existirem para Deus. Se uma pessoa desse ênfase a gozar da companhia de Deus mais do que a glorificar a Deus, haveria o perigo de um tipo de religião simplesmente emocional. Porém, a Bíblia diz, na tua presença há plenitude de alegria. Mas a alegria vinda de Deus vem de estar num relacionamento certo com Deus. O relacionamento sendo colocado dentro dos limites bíblicos. Não a quem, nem além. Por fim, ele faz uma pergunta que me chamou a atenção, principalmente nessa última. Qual é o bom versículo da Bíblia para decorar, para nos lembrarmos da lição encontrada na pergunta primeira? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1 a 2. Isso nos recorda o relacionamento que é certo para o cristão. Olhar para ele, e é aí que encontramos nossa capacidade de glorificá-lo e sentir a alegria resultante. A quem a glória? A Deus. A quem o louvor? A Deus. A quem exaltar? A Deus. Em toda a nossa vida. Porque Ele é tão bom. De acordo, com Deus não está morto. Ele é bom o tempo todo. E em todo o tempo, Ele é bom. Deus é o Deus que criou a mim e a você. É o Deus que nos amou. E por causa desse amor, Ele levou seu Filho para a cruz. E pagou aquela dívida que nós tínhamos. Que nós não poderíamos, nem temos as condições de pagá-la. Convido você a baixar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Entendendo, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que merece todo louvor e adoração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Não somos nada diante do Teu poder. E como a Tua palavra diz, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi aquele, ó Deus, que esteve ao Teu lado no momento da criação do universo? Somente o Senhor. Somente o Senhor. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, e rendemos glória e louvor ao Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus e rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dessa amada igreja, sobre a vida do Teu povo, hoje e sempre. Amém. Palavra, irmão.